acabou de falar dos direitos sociais, uma introdução geral a essa matéria, algumas comparações com o artigo 5º, e agora a gente passa a falar justamente do artigo 7º da Constituição da República, que vai falar dos direitos sociais do trabalhador, direitos vinculados ao emprego, ao salário, à jornada de trabalho, à saúde do trabalhador e outros direitos ainda existentes no artigo 7º, além de tudo com um destaque para o trabalhador doméstico, os direitos vinculados ao trabalhador doméstico. Isso tudo aqui forma um grupo de direitos sociais do trabalhador. Eu tenho proteção sobre o salário, proteção sobre o emprego, proteção sobre o salário, proteção sobre a jornada, proteção sobre a saúde, proteção sobre diversos direitos trabalhistas e uma proteção toda especial para domésticos, né? Então vamos começar pelos direitos individuais do trabalhador. A gente vai falar agora de direitos que visam a proteção do trabalhador enquanto indivíduo. Por exemplo, a igualdade do trabalhador urbano e rural. Aqui a preocupação não é com a coletividade, não é um grupo específico, mas sim a preocupação entre duas categorias de trabalho, o trabalhador urbano e o trabalhador rural. Durante muito tempo não existia igualdade entre eles, as regras de um eram diferentes de outras. Hoje a Constituição da República estabeleceu as mesmas regras. Se o trabalhador urbano tem direito à hora extra, o trabalhador rural também tem direito à hora extra. Se o trabalhador urbano tem direito à aposentadoria, o trabalhador rural também vai ter direito à aposentadoria. Os direitos sociais de vinculação ao emprego ou de proteção ao emprego são exemplos deles, previstos no artigo 7º, o seguinte: proteção contra despedida arbitrária e sem justa causa nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Lembrando que nós não temos essa lei complementar ainda, tá? Não existe essa lei complementar. O que nós temos é algo chamado de CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas ou das Leis do Trabalho, né? E aí você pode esquecer da ideia de lei complementar. Mas, e na prova, o examinador pode colocar esse texto, de colocar no lugar de lei complementar CLT e perguntar se está certo ou está errado? Numa prova, tem lá esse seguinte texto: é direito social do trabalhador a proteção do emprego contra despedida arbitrária, sem justa causa, nos termos da CLT, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Tá certo isso? Segundo o texto constitucional, está errado. Por que está errado? Porque aqui fala em lei complementar. Pô, cabeça, mas é a CLT que regula. Tudo bem, eu sei que é a CLT que regula, mas o que eu tenho aqui é um texto constitucional, é a prova decoreba, que você tem que estar ligado nela, né? Então o examinador vai te perguntar se é CLT ou se é lei complementar. Pelo texto da Constituição exige lei complementar. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, está muito vinculado ao emprego sem justa causa, ou a despedida arbitrária, né? Sem justa causa não existe razão e eu mando você embora. Não é que não existe razão, não existe uma justa razão para eu te mandar embora. O que seria uma justa razão? Segundo a CLT, se eu agredir o meu empregador, ele tem todo o direito do mundo de me mandar embora. Segundo a CLT, se eu passar a concorrer com o meu empregador, ou seja, vender as mesmas coisas que ele vende, ele tem direito de me mandar embora, ou seja, seria uma demissão com justa causa. Agora, sem justa causa, eu cumpro meus deveres de trabalhador e aí do nada ele me manda embora, sem justa causa, não existe uma causa que justifique essa demissão. Então, o que rola nesse momento? Uma indenização. Quem que prevê essa indenização hoje no Brasil? A lei complementar? Não, é a CLT, ela que prevê. E nesse caso de demissão sem justa causa, eu tenho um outro direito vinculado a ela, o direito ao seguro-desemprego. O trabalhador que foi mandado embora sem nenhuma justificativa, sem nenhuma razão, ele tem o direito de resgatar, por exemplo, um benefício que é o benefício do seguro-desemprego. Durante um período de tempo ele continua recebendo alguma remuneração, embora não esteja trabalhando, né? Resgate do fundo de garantia é outra possibilidade. O fundo de garantia, ele aparece como uma proteção a mais para o trabalhador, que se for demitido e sem justa causa, ele tem algum recurso à disposição dele para que ele possa efetuar o saque. Mas no Brasil como o nosso, o saque do FGTS está se tornando algo muito difícil, né? As regras de levantamento, as regras de sacar essa grana estão ficando muito complicadas e quase nenhum trabalhador está conseguindo sacar. O dinheiro acaba ficando lá para o Estado utilizar e fazer dessa grana o que ele bem entender, né? Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias no termo da lei. Isso
eu posso dizer que isso está vinculado a um princípio jurídico, não é nem constitucional, é um princípio do direito, é um princípio geral do direito, que é o princípio da não surpresa. Ninguém merece ser apanhado de surpresa, ainda mais quando se trata da subsistência familiar ou pessoal. Ser mandado embora de sopetão é justamente para acabar, né? É para acabar. Proteção em face da automação na forma da lei. Isso é uma garantia de que o mercado de trabalho não será, por exemplo, dominado por máquinas, né? Não vai ser dominado por máquinas. A gente tem a situação da Revolução Industrial, lembra da Revolução Industrial? Que as máquinas começaram a tomar o espaço do trabalhador. Hoje nós vivemos outra revolução, só que não é uma revolução industrial, uma revolução digital. E tudo caminha para o ponto de que o ser humano vai ser dispensado do trabalho. Ele vai ser uma figura, como é que eu posso dizer? Desnecessária. Sim, a história da humanidade está caminhando para isso, porque a cada dia que passa nós temos uma evolução tecnológica impressionante e um desenvolvimento moral frustrante, decepcionante, né? De um lado eu cresço a tecnologia demais, do outro os valores éticos e morais vão se perdendo, vão se acabando. De um lado eu tenho uma tecnologia cada vez mais importante, por exemplo, a profissão de taxista no futuro vai desaparecer, e no futuro que eu falo daqui a uns 4 anos, 5 talvez. Por quê? Porque hoje nós já temos em funcionamento nos Estados Unidos veículos conduzidos sem motoristas. A Google, por exemplo, financiou um projeto de um veículo sem motorista. E ela já tem os seus veículos de uma frota de táxi nos Estados Unidos que transitam sem motorista. Você vai acessar o seu Google lá e vai solicitar um veículo na sua casa. No horário, dia que você determinar, esse veículo vai chegar, e você vai entrar no veículo e vai ser um veículo computadorizado. Ele vai se deslocar para o local que você indicou que você quer ir. E na hora de pagar a cabeça, você não vai pagar em dinheiro pro robô, até porque não vai ter robô. Esse carro é um carro controlado por satélite. É uma tecnologia mais avançada que a do drone. Sim, porque no drone eu tenho alguém pilotando o drone num local do mundo, né? Do táxi não, desse táxi do Google não. É um sistema de computação, ele é guiado por satélite. Quando você fala da sua origem, do seu destino, ele já faz um mapa de trajeto e te leva e vai te deixar no local. Você chegou lá, você encerra aquela corrida e fala vaza, ele vai embora. E aí é conta, cartão de crédito, debitado na sua conta, e aí é uma escolha tua, né? Mas a ideia desse dispositivo aqui é justamente a proteção do trabalhador em face da automação. Por exemplo, a implantação desse veículo no Brasil teria muita dificuldade e seria de caráter constitucional. Por quê? Porque existe uma limitação do emprego, da livre iniciativa, de justamente não permitir a eliminação da profissão. Mas isso com o tempo vai mudar. Esse aqui é um direito que possivelmente vai desaparecer. Possivelmente vai desaparecer. Tamanha é a evolução tecnológica que nós temos no planeta hoje, né? Pô, cabeça, você está falando de táxi que já é pilotado por um sistema de GPS, computação digital e tal. Em breve serão helicópteros, aviões, barcaças, navios e muito mais. Sistema de transporte é um dos grandes alvos para você eliminar a mão de obra humana. Construção civil, não vai demorar para a gente ter robô construindo casa. E 24 horas, full time, tá? É isso aí, por isso que a gente tem que se superar cada dia, né? Ô cabeça, será que vai ter alguém para dar aula de constitucional melhor que você? Em breve vai ter um robozão aí, ou vai ter algum sistema que vai dar uma aula de constitucional interativa e o cabeça está descartado. Enfim, é a vida que segue, né? Vamos lá. Reconhecimento de convenções e acordos coletivos do trabalho, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Quando eu falo do reconhecimento de convenções e acordos coletivos do trabalho, eu estou entrando num aspecto extremamente importante trabalhista, né? As convenções e acordos trabalhistas, eles têm uma importância gigantesca dentro da estrutura do direito do trabalho.
e dentro da estrutura do direito constitucional. Porque, por exemplo, uma convenção ou um acordo coletivo, uma convenção ou um acordo trabalhista, elas têm a condição até de autorizar a redução de salário. E o salário, do ponto de vista constitucional, ele é irredutível, salvo convenções e acordos coletivos. E quando eu falo em proibição de distinção do trabalho manual, técnico, intelectual, eu reconheço que cada um dos trabalhadores tem o seu valor. Ah, mas você é um artesão e eu sou um advogado. O meu trabalho intelectual é infinitamente superior ao seu. Tem gente que pensa isso. Mas se você der para o advogado que se acha intelectualmente superior ao artesão, se você der para esse advogado um vaso de barro para ele esculpir que fica perfeito na mão do artesão, ele talvez não consiga, porque a habilidade dele é outra. Então eu não estou falando de trabalhos que são inferiores, um é subemprego ou não, eu estou falando de trabalhos diferentes, de habilidades diferentes. E é por isso que a Constituição não tolera a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, por uma razão muito simples: cada um no seu quadrado, meu filho. Cada um no seu quadrado. O trabalho manual tem sua importância. Se me der um tear manual para eu fazer uma rede, eu não vou fazer nunca. Não vou fazer, porque eu não sei mexer naquele trem. Agora, se você me der um computador para eu redigir um texto, eu vou redigir rapidinho. Talvez o artesão lá não consiga redigir com a mesma velocidade e qualidade que eu faço. Assim como eu não vou fazer uma rede lá no tear mecânico dele. Não vai rolar, não vai rolar. Então isso tudo é extremamente importante para a gente entender a impossibilidade de discriminação, tá? Direitos sociais de proteção salarial, ainda no artigo 7º. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender todas as suas necessidades vitais e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Veja bem, esse aqui é o espelho do salário mínimo. O salário mínimo no Brasil, ele é fixado em lei nacional, ou seja, eu tenho um piso salarial mínimo que vale no país inteiro e eu não posso fugir disso, não posso fugir disso. A ideia é justamente essa: garantir que todo trabalhador tenha um mínimo de remuneração no país inteiro. Pode acontecer que eu tenha, por exemplo, no estado de São Paulo, um piso, um salário mínimo superior ao estado do Rio de Janeiro, ou superior ao do estado do Paraná, ou superior ao estado do Rio Grande do Norte. Isso é perfeitamente possível, mas o piso, o mínimo, vai ser igual para todo mundo, porque ele é fixado em lei. E quando eu falo em lei, é lei ordinária. Eu só posso tratar como lei constitucional, lei complementar, quando a Constituição me falar lei complementar. Caso contrário, eu entendo como lei ordinária. Apareceu só lei, é, portanto, lei ordinária. Nacionalmente unificado, porque ele é único no país inteiro, né? E esse salário ele tem que atender todos esses direitos aqui, que são direitos de caráter social: alimentação de caráter social, moradia, educação, saúde, vestuário, higiene, transporte, previdência, tudo social, além do reajuste periódico para que o salário não seja corroído pela inflação. Piso salarial proporcional a extensão e a complexidade do trabalho. Esse é um ponto muito interessante, né? Porque o Brasil hoje remunera mal aqueles que têm determinados trabalhos manuais, por exemplo, pedreiro. E ele vai ganhar menos do que um enfermeiro. A regra é essa. Excepcionalmente você tem pedreiros aí que ganham mais. Por quê? Porque o trabalho deles é perfeito, é quase que uma obra de arte, né? Eles são muito bons no que fazem. Mas isso gera uma discriminação salarial. Sim, o pedreiro ganha menos. O enfermeiro ganha mais. Ah, mas o enfermeiro estudou, né? Um dia eu vi um edital de concurso que falava assim: operador de pá carregadeira, salário R$ 1.800, de um município aqui do estado de Mato Grosso, operador de pá carregadeira, de professor R$ 1.400.
Ou seja, o professor ganharia R$400 a menos que o operador de pá carregadeira. E o que eu preciso para ser operador de pá carregadeira? Saber operar a pá carregadeira. Eu posso ser analfabeto até, mas se eu sei operar essa pá carregadeira e passar no concurso, eu estou dentro. E o professor estudou 20 anos da vida dele para poder fazer um concurso e ganhar R$1.400 por mês. Aí você pode pensar assim, pô, mas isso não vale, não pode, o professor está ganhando menos. O fato é que o município que fez esse edital, ele deveria ter observado que o piso salarial de ambos é proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Educar pessoas não é fácil, nem um pouco fácil. E acredito que operar uma pá carregadora não é simples também. Para definir pisos, eu preciso entender o que cada profissão faz para poder estabelecer uma remuneração, né? E ainda assim eu não posso fazer uma diferença como essa, de que o trabalho manual do cara da pá carregadeira tem que ser superior ao intelectual ou vice-versa, né? Não posso simplesmente rotular e mudar o salário. Não, eu tenho que dar uma justificativa técnica para esse salário. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Esse é outro ponto fundamental. Daí a importância dos acordos e convenções trabalhistas ou coletivos, que é justamente de poder mudar algo que está, por exemplo, beneficiando o trabalhador. Pô, o trabalhador da indústria tal ganha R$3.000 por mês, mas em razão da crise, em razão da falta de recursos, queda nas vendas, eu tenho duas opções para vocês. Ou eu mando embora uma parte da empresa ou a gente reduz salário. Então, como eu não posso resolver isso, eu não posso simplesmente reduzir salário de forma unilateral, então eu faço um acordo, uma convenção coletiva para fazer essa redução. Pode ser que não saia essa redução. Se não sair um acordo, se não sair uma convenção, eu posso judicializar essa questão na Justiça do Trabalho, como um dissídio coletivo. Mas, em tese, a solução vai aparecer sempre, né? Proteção salarial ainda. Opa, tem duas aqui colada, a cabeça já vai apagar uma aqui, só um minutinho. Vamos apagar aqui para não ficar duplicado no seu material, né? Beleza, tá resolvido. Vamos lá? Aí, maravilha. É o que a gente acabou de falar. Então vou para o próximo slide agora. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebam remuneração variável. Na verdade, o salário é mínimo, independente de você receber remuneração variável ou não. Você não pode ganhar menos do que o mínimo, você tem que ganhar pelo menos o mínimo. Essa é uma regra que tem uma exceção por interpretação constitucional. O Supremo Tribunal Federal fez uma exceção a essa regra constitucional. Isso às vezes para mim é assustador, né? O Supremo, ele contraria textos expressos da própria Constituição. A Constituição vem e me diz que eu não posso ter nenhum trabalhador ganhando menos do que o mínimo. Mas apesar de fazer uma referência à remuneração variável, isso para mim é insignificante. O fato é que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Mas aí o Supremo, ao analisar essa situação, já é uma situação antiga, um posicionamento antigo do Supremo, ele transforma isso em súmula vinculante e diz o seguinte, a súmula vinculante número 6, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para os praças prestadoras de serviço militar inicial. É muita sacanagem, né? É muita sacanagem eu ter uma regra constitucional que não me permite pagar menos do que o valor mínimo de um salário mínimo, mais uma interpretação da Constituição que vira súmula vinculante, que tem uma força normativa absurda, vem e me diz o seguinte, que não viola a Constituição se os praças e prestadores de serviço militar receberem algo inferior ao salário mínimo. Salário mínimo de 880, então eles vão receber 600. Segundo a Constituição, isso é proibido, mas segundo o Supremo Tribunal Federal, pela súmula vinculante número 6, é permitido. O Supremo tem todos os argumentos do universo para dizer que essa súmula está perfeita, que ela é correta e que deve ser observada. Mas é um sistema esquizofrênico, né? Pancada. De um lado eu dou com a mão e do outro eu dou com a pedra. Então é complicado isso, né?
13º, com base na remuneração integral ou no valor das aposentadorias. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, é o que a gente chama de adicional noturno. O urbano é de 20%, o rural é de 25%. Os servidores públicos da União e os advogados recebem 25% de adicional noturno. Mas quando é que eu tenho adicional noturno? Olha só, hora urbana, ela tem 52 minutos e 30 segundos, tem início às 22 horas de um dia e termina às 5 horas do dia seguinte. Já a hora rural, ela tem duração de 60 minutos, enquanto que a urbana são de 52 e 30, a hora rural é de 60 minutos. Aqui eu tenho um exemplo de desigualdade, esses valores, esses mínimos aí, desculpe, esses minutos já deveriam ter sido alterados para ficar igualado, tanto para o trabalhador rural como para o trabalhador urbano, né? Esses 52 minutos e 30 segundos acaba gerando uma folga de praticamente 1 hora para o trabalhador urbano, que o trabalhador rural não tem, né? O correto é que ambos tivessem o mesmo tempo. Uma outra situação, o trabalho noturno rural, ele está vinculado justamente a duas espécies de trabalho, pecuária e lavoura. Na pecuária, das 20 às 4 horas. Na pecuária, das 20 às 4 horas. 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte, isso é horário noturno. Agora na lavoura, das 21 horas até as 5 horas. Pô, cabeça, por que não é um horário só igual ao do trabalho urbano? Por uma razão simples. Na pecuária, eu estou lidando com animais que dormem cedo e acordam muito cedo. E já na lavoura, não, eu estou trabalhando com plantas. Então a situação é diferente, a natureza das atividades é diversa, né? Proteção do salário mínimo na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, né? Seu empregador não paga e deixa o dinheiro lá aplicado, rendendo algum juro para ele. Eu conheci casos de que uma editora, uma gráfica inteirinha, o pessoal demorou quase 15 dias para receber a remuneração, porque o gerente financeiro da gráfica pegou toda a grana que era para fazer o pagamento de pessoal, e era muito dinheiro, e fez uma aplicação financeira para ele de 15 dias. Ele ganhou um monte de grana em cima do salário dos outros. Ah, mas atrasou o salário e tal. E ele, como diretor financeiro, deu a desculpa contábil, financeira, que não tinha recurso e tal, e que o recurso ia estar liberado em alguns dias. Virou uma bronca, mas foi pago, pagaram o salário, só que o dinheiro ficou retido dolosamente por um período de tempo numa aplicação financeira, rendendo juros que foram bem interessantes, esses juros para o diretor financeiro. Isso foi descoberto e o diretor financeiro perdeu o emprego. Demissão com justa causa. Participação nos lucros ou resultados de vinculada da remuneração, excepcionalmente participação na gestão da empresa, conforme for definido em lei. Salário família pago por dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de discriminação no tocante ao salário e critérios de admissão do trabalhador portador de necessidades especiais. Essas são mais algumas regras de proteção do trabalhador extremamente importantes, principalmente esta aqui, que envolve questão de discriminação em razão do sexo, em razão da idade, da cor ou estado civil. Essas hipóteses de discriminação aqui são apenas exemplos, eu posso ter muito mais. Eu posso ter em razão da opção sexual, em razão da religiosidade, enfim. São inúmeros os aspectos que geram discriminação, mas a Constituição não tolera nenhum deles, Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos adiante então. Direitos sociais de proteção à jornada de trabalho. A história trabalhista do mundo nos conta e nos mostra que os trabalhadores eram explorados até morrer, né? Crianças, homens, mulheres, idosos trabalhavam cerca de 18 horas por dia, 20 horas por dia. Isso é extenuante, isso é degradante. Você trabalha 8 horas por dia e já acha pesado, e com certeza dependendo do seu trabalho, você deve voltar para casa arrebentado, né? Não tem nem ânimo para fazer nada, porque você foi esgotado nessas 8 horas. Mas agora pare e pensa, a galera que era da Idade Média, que trabalhava 19 horas por dia, 20, 18, muitas vezes tinha que dormir empilhado, ou dormir
sentado no próprio estabelecimento que ele trabalhava, industrial que ele trabalhava. Ele nem voltava para casa, só quando ele tinha uma folga. Isso é desumano, porque as pessoas têm que trabalhar, isso é fato, mas não as jornadas acima das forças dela. Por isso que a Constituição estabelece que são 8 horas o limite diário de trabalho de um cidadão. Posso ter mais? Posso, até 2 horas. Então, em tese, nós temos um limite máximo de 10 horas diárias de trabalho durante 44 horas semanais. E a Constituição diz o seguinte: jornada não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso quer dizer que eu vou trabalhar obrigatoriamente 8 horas por dia? Não. A jornada não pode ser superior a 8, não quer dizer que ela é de 8. Ela pode ser de 7, pode ser de 6, pode ser de 4. E olha só que interessante. As jornadas de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento... a jornada de trabalho de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Quando eu trabalhar 6 horas, eu posso tocar direto às 6 horas, exceto se um acordo ou uma convenção fixarem, por exemplo, que eu posso trabalhar 3 horas, fazer um intervalo aí, sei lá, de 20, 15 minutos, meia hora, e volto a trabalhar as outras 3 horas. A jornada de trabalho é definida conforme o empregador entender que deve trabalhar, só não pode superar esses limites previstos na Constituição. Eu posso ter uma jornada de trabalho de 2 horas por dia. Todos os dias da semana, 2 horas por dia. O meu empregador me permite fazer isso. Aliás, ele só me contratou porque eu tenho essa disponibilidade. E assim vai. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração de hora extra superior, no mínimo, em 50% da hora normal. Isso aqui é super importante. A hora extra é de 50%? Não. É o mínimo aplicado 50%. É o mínimo. Não quer dizer que são 50% sempre. Eu posso ter um empregador que falou: olha, eu vou te pagar hora extra de 60% sobre o valor da hora normal ou de 100% sobre o valor da hora normal. O piso são 50%. Direitos sociais de proteção à jornada de trabalho. Jornada não superior a 8 horas diária. Outra vez duplicou? Será que eu voltei? Não, tá duplicado mais uma, né? Ei, cabeção. Cadê? Vamos apagar aqui, só um minutinho. Duas iguais mesmo. Pronto, tá resolvido já. Apaguei uma ali. Agora tá beleza, né? Então vamos lá, voltando. Direitos sociais da jornada de trabalho, a gente viu isso, né? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de segurança, ou melhor, de saúde, higiene e de segurança. Aqui eu tenho saúde do trabalhador, vinculada a questões sanitárias e ainda segurança do trabalhador. Essas 3 grandes frentes de imposições ao Estado, imposições para que o Estado garanta condições de saúde adequadas, condições de higiene adequadas, condições de segurança adequadas para o trabalhador. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Lembrando que na iniciativa privada a gente não tem regulamentação de atividade penosa. Não tem regulamentação de atividade penosa na iniciativa privada. No Serviço Público Federal já tem. No Serviço Público Federal, a 8.112 fala já o que é atividade penosa e autoriza o pagamento para servidores públicos da União. Já a insalubridade e periculosidade está previsto tanto na esfera privada como na esfera pública. Insalubridade, agentes nocivos que fazem mal à minha saúde. Periculosidade, agentes nocivos que colocam em risco a minha vida. Então, se eu vou trabalhar em algum local insalubre, em algum local que coloca em risco a minha vida, eu tenho direito a receber por insalubridade no que diz respeito à saúde e periculosidade no que diz respeito à vida. Olha só, a insalubridade é de 10%, 20% e 40%. É uma insalubridade fraca, uma insalubridade média e uma insalubridade alta.
né? Fraca não, vamos colocar aqui baixa, né? Melhor. Insalubridade baixa, média e alta. Se a insalubridade for baixa, 10%. Se a insalubridade for média, 20%. Se for 40%, é porque ela, se for alta, é porque ela merece um adicional de 40%. Quando há agentes nocivos à saúde do trabalhador. Insalubridade incide sobre o salário mínimo. Isso é uma orientação do Tribunal Superior do Trabalho. Só que eu tenho exceções já, né? Tem até uma súmula do TST que diz o seguinte: incide sobre o salário profissional nos termos de um enunciado. Cabeça, mas qual que vale? Depende. Se eu tiver uma categoria de trabalhador que tem um salário profissional, que tem um piso mínimo profissional, ele vai incidir sobre esse piso mínimo. Agora, se eu não tenho uma categoria com salário mínimo diferenciado, né? Aí eu vou aplicar a regra de cima, vai incidir sobre o salário mínimo de forma geral. De qualquer forma, eu vou incidir sobre o mínimo, seja da categoria ou seja o de todos, tá bom? Periculosidade, o adicional é de 30%, sem variação, né? Sem variação. Vamos dar um intervalinho e a gente já volta. Beleza? Sussa, tranquilos? Já voltamos. Vai respirar um pouquinho e tomar uma água.